Nós vamos ver agora o ataque de triângulo partindo da guarda de la riva curta. Vamos lá, Rodrigo. Então a gente vai tratar aqui na BJJ Protec de la riva quando eu domino o gancho só na perna da frente do meu adversário como de la riva curta e quando eu alcanço lá do outro lado de la riva profunda para a gente poder categorizar e dividir bem, certo? Então quando eu faço a de la riva, o gancho de la riva curta, eu tenho o controle dessa perna do meu adversário, um pouco da lateral, eu consigo colocar ele mais em diagonal já, então eu tiro o quadril dele de frente comigo, eu já tenho um bom controle dessa lateral do meu adversário. Mas eu gosto sempre de controlar a perna dele também, e aqui desse lado eu gosto de fazer então pegada de calça, né? Eu faço a pegada na barra da calça do meu adversário, que é uma pegada que eu confio mais do que simplesmente abraçando a perna dele aqui atrás com a minha mão, e ele tira desse jeito que o Rodrigo mostrou agora, certo? Então eu tenho o hábito de usar sempre a de la riva com essa pegada de calça que eu tenho bastante segurança. E o outro lado vai depender do tipo de movimentação que eu quero fazer. Posso fazer pegada de manga, né? De manga cruzada aqui é uma pegada muito boa também, mas quando o meu adversário é muito forte, postura bem, eu prefiro fazer pegada de gola, porque na pegada de gola eu consigo manter, quebrar mais forte a postura do meu adversário, certo? Porém, quando eu utilizo pegada de gola, eu não tenho controle das mãos do meu adversário. E a hora que eu tento fazer raspagem é natural que ele apoie uma ou as duas mãos no tatame. E é justamente isso que eu vou utilizar para eu avançar para o triângulo. Então, quando eu avanço direto para o triângulo, meu adversário tende a bloquear. Então eu vou fintar uma raspagem, quebrando a postura dele para ele colocar a mão no chão, defendendo a raspagem, e a partir daí eu aproveito para que eu possa chegar no triângulo, certo? Então vamos lá, Rodrigo. Normalmente quando eu faço essa pegada, o meu adversário vai querer usar uma pegada de controle aqui na minha lapela, me segurando aqui, como vocês estão vendo. A outra mão pode estar na minha calça, tentando fazer alguma outra pegada. Então trabalhando de gola, eu vou empurrar a perna do meu adversário aqui, pisando próximo ao joelho dele, e eu vou deslocar ele para a lateral como se eu quisesse raspar naquela direção. O que normalmente eu faço, meu adversário vai colocar a mão no tatame. Uma vez que ele apoiou a mão no tatame, eu vou vir com o meu pé da de la riva apoiar no quadril dele, e a minha outra perna eu tiro avançando, indo lá em cima buscar o triângulo, né? Normalmente ele já vai querer recuperar a postura dele ou vai baixar e eu já venho dominar a canela e a minha segunda mão na cabeça do meu adversário. Agora, para eu ajustar bem o triângulo, piso no quadril, faço a saída de quadril e venho fechar o triângulo e apoiando as mãos na cabeça. Quando preciso cruzar o braço do meu adversário para o outro lado, como a gente já viu aqui várias vezes, eu prefiro levantar o meu quadril, que eu tenho mais espaço e mais liberdade para eu fazer essa transição, venho com as duas mãos na cabeça, puxando a cabeça do meu adversário para baixo para finalizar. Vou fazer do outro ângulo para a gente ver os detalhes do gancho de la riva e do pé no quadril, né? Então, lutando com o meu adversário, trabalhando de gancho de la riva, perdão pessoal, na hora de jogar meu adversário para raspagem, eu vou chutar a perna dele do outro lado e vou deslocando na direção em que eu queria raspá-lo, né? Então eu vou fazer a quebra de postura, chute e vou direcionando tudo para aquela direção para ele pensar que é uma tentativa de raspagem. Quando eu faço esse movimento, normalmente ele vai apoiar a mão no chão. Agora, rapidamente, ó, eu gosto de pisar no quadril porque eu consigo levantar o meu quadril também. Eu posso daqui ir direto para o triângulo, mas eu acabo deixando o meu quadril um pouco mais preso no tatame. É mais difícil de eu fechar um bom triângulo, um triângulo justo, né? Então dessa posição, quebrei a postura, eu venho pisar e rapidamente escalar o meu quadril lá em cima, já trazendo o adversário para mim e fechando o triângulo o melhor que eu posso. Depois eu já venho com a mão na cabeça dele, dominando, e minha segunda mão no quadril para eu ajustar. Quando eu tenho dificuldade de fazer esse ajuste, como a gente já viu aqui diversas vezes, eu mantenho a mão na minha canela e venho com a outra perna pisar no quadril do meu adversário. Sempre mantendo essa perna fechada, né? Se eu abrir aqui na hora de pisar, ele vai puxar o cotovelo e começar a defender a posição. Então, eu estou saindo do triângulo para eu ajustar, mantenho a pressão de canela, eu piso, ó, mas mantendo a minha coxa marcando o ombro e o braço do meu adversário. Faço a saída de quadril sem deixar esse joelho baixar, eu tenho que manter essa angulação reta aqui, ó, fazendo a saída
e agora eu venho fazer o ajuste necessário aqui. Para eu transferir o braço dele melhor para o outro lado, então eu levanto o meu quadril, passo o braço dele para cá e torno a dominar a cabeça para fazer a finalização. Vamos fazer uma vez de costas aqui, Rodrigo. Mais uma vez então, pessoal, quebra de postura, estou controlando o meu adversário aqui, ó. Se eu só chutar a perna dele, ele vai dar o passo para trás e volta, ó. Então eu tenho que chutar e deslocar ele nessa direção para que ele bote a mão no chão e com espaço suficiente para eu retirar a minha perna daqui. Então eu movimento desequilibrando ele para essa direção. Piso no quadril, ó, mantenho o controle da perna dele aqui e vou escalando para eu trazer ele para o triângulo. Essa perna aqui que abraça a cabeça dele ajuda a trazer ele para mim também, para manter o meu quadril alto e o ajuste da posição. E eu venho fechar o melhor que eu posso, já trazendo a mão na canela, mão na cabeça, ou eu venho direto com as duas mãos na cabeça, evitando que ele faça postura, e depois transfiro a mão do mesmo lado que a perna passa por cima, para eu dominar a canela e venho fazer o ajuste. Quando necessário, piso no quadril, faço a saída de quadril e venho fechar o triângulo aqui. Se necessário, levanto o meu quadril, passo o braço dele para o outro lado e venho finalizar a posição a partir daqui. É uma movimentação em que a gente faz uma finta de raspagem. Isso sempre é interessante porque eu desvio a atenção do meu adversário para um problema, enquanto na verdade eu quero outro. E aí eu dou o bote rápido escalando. O primeiro movimento rápido para eu ganhar o triângulo da melhor maneira que eu consigo e quebrar a postura, trazendo a cabeça dele para mim. A partir daí, os ajustes a gente vai fazendo com mais controle, tentando manter a posição o mais justa possível. A gente vai fazer agora a movimentação em tempo real, para vocês verem como é que fica, e a gente vai trocando as direções aqui, para que vocês possam acompanhar de todos os ângulos. Como a gente viu agora, é um triângulo muito funcional, rápido, explosivo, e eu gosto muito de trabalhar como a gente fez agora com fintas, né? Então, quando a gente começa no jiu-jitsu, a gente tem uma série de instintos naturais que a gente vai ter que desfazer ele para aprender a lutar o jiu-jitsu da maneira mais correta. E aí a gente começa a trabalhar as posições diretas. Quando eu quero armlock, eu vou fazendo ajuste e ataco o armlock. Mas à medida que eu vou evoluindo e os meus adversários também são mais preparados, mais graduados, fica cada vez mais difícil, porque toda vez que eu começo a montar uma posição, a construir uma posição, ele percebe e ele também começa a construir as defesas dela. Então sempre que eu consigo entrar com uma finta antes de eu fazer o meu ataque, eu levo a atenção do meu adversário para aquele movimento e eu consigo chegar com mais rapidez e com mais funcionalidade na movimentação que eu realmente quero. Desde que essa finta seja para ele, né? Seja para mim, não para ele. Então eu não posso fazer um movimento que é uma finta, fazer ele mal feito só porque eu quero o segundo movimento. O meu primeiro movimento ali de puxada eu faço forte. Se ele não bota a mão no chão, eu vou raspar ele direto a partir dali. Né? Então não pode ser aquele movimento só para aparecer. Tem que realmente fazer ele achar que eu quero aquele primeiro movimento, porque daí a atenção dele vai para esse movimento e eu consigo chegar no segundo, que era o que eu realmente queria, como a gente fez agora com o triângulo. Fala pessoal, tem um convite muito especial para fazer. Dia 31 de agosto nós faremos uma Masterclass sobre triângulo, um estudo avançado do triângulo, onde nós vamos ver as principais forças, alavancas, detalhes, conceitos, tipos de triângulo diferente, de que maneira chegar no triângulo, de que maneira ter um triângulo mais forte e mais consistente. Tenho certeza que se você faz jiu-jitsu, você conhece o triângulo, mas você vai se surpreender com a quantidade de detalhes e de entendimento que a gente pode ter para melhorar e deixar nosso triângulo ainda mais eficiente. Então eu espero você dia 31 às 8 horas aqui na BJJ Protec.